Bom, amigos, aqui sempre de luvas. Aqui é o papel higiênico que eu coloco no dedo para tirar o excesso de tinta. Então aqui nós traçamos em cima do poliéster. Esse aqui é um retalho de poliéster que eu tenho, porque eu não vou utilizar um retalho muito grande, ou uma folha nova, melhor dizendo, porque é um produto muito caro. Então esse aqui é um retalho de um mapa que eu fiz e que está à disposição apenas para demonstrar o traçado do nanquim. Ok? Bom, vocês viram aqui o desenho que foi feito. Agora suponhamos que eu queira apagar essa linha. Então eu pego a gilete e vocês podem ver o barulho, porque ele é tão abrasivo assim. Portanto, vocês viram, é essa técnica para apagar quando você comete algum erro com o nanquim, certo? Essa aqui, a gilete, é a melhor solução. Bom, eu aplico a tinta pastel e espalho com pincéis. Os pincéis, você tem várias cerdas. Você tem a cerda de Marta. A Marta é um pequeno animal que está ameaçado de extinção, inclusive, portanto não é mais utilizado. Mas o nome permanece, então são pelos de outros animais, tem até sintéticos que eu não gosto muito, que se utilizam do nome cerda de mata. Esses pincéis realmente não são muito baratos e pela quantidade que você tem que utilizar, no total ele é um valor expressivo. Também se tem os pincéis com cerda de pelo de porco. A cerda de pelo de porco ela é extremamente dura. E para fixação em alguns pontos do mapa, em alguns casos, você tem que usar a cerda de porco para poder fixar bem a cor que você quer. Então tem vários tamanhos e vários tipos de cerda para se aplicar sobre as tintas. Como eu estava falando para vocês sobre as tintas, nós temos assim, o que eu utilizo, soft pastel em giz. A tinta soft pastel em giz, você traça, por exemplo, em relação aos mapas, você traça nos contornos, cor definida que você quer naquela parte do mapa. Aí, depois de traçado com esse giz aqui, você vai com o pincel e vai passando para que ele faça um espalhamento uniforme, para dar um tom monocromático. Ele inicia mais forte nas laterais e vai suavizando para o centro. Esse tipo de lápis, ele tem um pequeno problema. Devido à composição química deles, na hora da compactação, na hora da fabricação, uns ficam mais duros que o outro. Isso quer dizer, alguns tons e cores você passa suavemente e depois que você aplica o pincel, ele não deixa marca nenhuma da presença do risco. Mas em algumas outras cores ele é mais duro, então ele deixa um risco, por exemplo, o início, o fim do traço. Então, e você não consegue tirar isso com o pincel. Então, é um problema sério para mim, né? Então, o que eu fazia antigamente? Eu pegava o giz, raspava com gilete, colocava num vidrinho pequeno, com rolha, pinçava com o pincel dentro da tinta e ia espalhando naturalmente. Isso para facilitar, para evitar esses riscos, essas imperfeições. Bom, em alguns casos, por exemplo, no litoral, nos mares, eu gosto de deixar a marca do risco. Então, um gosto pessoal meu. Então, aí nesse caso, daí sim, você utiliza e deixa propositalmente o risco do giz. Muito tempo atrás, creio que uns 10 anos, lançaram uma tinta que é esta aqui. Parece um estojo de maquiagem. Chama-se pão pastel. O pão pastel, se vocês verem, você passa o dedo. É um pó extremamente fino, mas muito fino mesmo. E ela deixa a cor uniforme. É mais difícil de dominar, por exemplo, por ser um pó em cima de uma superfície que geralmente está um pouco inclinada na prancheta. Então é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. Então você tem que fazer com calma, passando um secador de cabelo só o fluxo de ar para retirar o excesso. Mas não deixa marca nenhuma. Então você controla com o pincel a intensidade das cores, sem o perigo de ficar com risco. Essa é uma tinta que não é fabricada mais, infelizmente, por causa do seu alto custo. Essas tintas eu comprei há uns 10 anos atrás,
Nos Estados Unidos, achei uma pechincha, né? Pechincha, digamos, $3.000 na época, né? Se calcula pelo dólar de hoje, você já vê. Só que assim, todos esses materiais que eu utilizo, na verdade, eles duram 3, 4 vidas. Essas tintas aí eu não vou conseguir utilizar na sua totalidade, mesmo que eu faça, trabalhe mais 20 anos, por exemplo. Então são materiais caros, mas porém materiais que são duráveis, né? Outro tipo de giz que eu utilizo é o soft pastel em lápis. Isso é utilizado apenas para pequenos detalhezinhos, muito pequenos mesmo. Então é utilizado apenas para algum pequeno retoque. Também, isso aqui eu tenho um estojo com 48 cores, que é o suficiente também, apesar de ser caro o estojo, mas assim, ele vai durar durante muito tempo. Outro material que eu utilizo muito são chamados de curvas de estrada. São réguas de acrílico, vem nesse belo estojo que vocês viram aqui. Possui um raio de 50 até 6.000 metros, óbvio, em escala, claro. Então, um estojo muito bonito, muito caro, mas também dura a vida inteira. Um produto que eu utilizo muito para traçar as linhas de paralelos, de meridianos, nos mapas, dependendo do mapa, dependendo da projeção, você tem aquela curvatura, então eu utilizo essa daí porque colocar um compasso ou um cintel, que é um compasso de formatos grandes, é difícil de se fazer numa prancheta, então você tem que se utilizar desses recursos. E um outro recurso, esse estojo aqui, são chamados de curvas francesas, que é uma série de réguas que eu tenho desse tipo aqui, e eles fazem todo tipo de contornos. Você virando conforme for, você vai fazer. Porque assim, principalmente nos mapas antigos, as escritas são muito rebuscadas, aquelas pinturas bonitas, todas desenhadas. Então, por mais que você tenha a mão firme, que você faça com calma, para você desenhar sobre papel poliéster, na hora de fazer um círculo muito grande, um raio muito grande e tal, realmente complica. Então, você é obrigado a se utilizar da curva francesa. Entre os materiais que eu utilizo muito também, pode parecer simples, mas são as borrachas. Esta aqui é uma borracha de silicone. Então veja, quando você faz o traçado primeiramente com grafite, depois você faz o traçado com o nanquim por cima. Mas realmente, às vezes fica uma aresta aqui, uma aresta ali, ou você não dá uma escorregadinha e não consegue seguir a linha que tem que ser coberta com o nanquim, você utiliza essa borracha soft. Essa borracha aqui, ela vai apagar o grafite, mas não apaga o nanquim. Então é uma borracha muito útil, tem que ser utilizada no dia a dia. Borracha comum não serve. Quando você comete um erro com o nanquim, veja, fica 10, 12 horas, 14 horas, às vezes em cima de um mapa, no total o mapa você leva 300 horas, 400, 600 horas, meses às vezes. Então a chance de você cometer um erro, vários, né? Porque você uma hora ou por cansaço, ou por distração, ou por algum motivo você acaba dando uma errada no traço. Então você é obrigado a apagá-lo. Ocorre que o poliéster possui aquela camada de verniz que eu falei para vocês, ele é poroso para a fixação da tinta, para permitir que o desenho fique fixado naquele material. Quando você comete um erro no nanquim, você tem duas opções. Ou você utiliza essa borracha aqui, é uma borracha bem dura, antigamente era chamada de borracha de areia, que serve para apagar nanquim. Agora, a desvantagem, essa borracha, de tanto você forçar, você tira o nanquim, mas você tira o verniz que está na base do poliéster. Então isso fica complicado porque a tendência do nanquim é não aderir naquele pedaço. Você consegue até, com bastante calma, com bastante paciência, mas não fica uma coisa esteticamente muito agradável. Vai ficar uma marca bem feia mesmo. Bom, o certo é não errar, mas como isso não é possível, nós utilizamos a simples e boa ideia da Gillette. É você raspar bem suavemente por cima do erro que você cometeu do nanquim, no poliéster. Então ele vai tirar, supostamente, só a tinta nanquim. Óbvio, ele vai tirar um pouco daquela camada, daquele verniz do poliéster, mas num grau muito menor do que a borracha de areia. Outra coisa que é do dia a dia. Tudo bem, a minha visão, por exemplo, já não é a mesma de 18 anos. Apesar de eu enxergar razoavelmente bem. Mas para tanto detalhe, tanta coisa pequena, você é obrigado a usar lupa de aumento. Bom, para pesquisa tem a lupa tradicional, claro, né? Essa daqui. E também possuo uma que é usada muito por relojeiros, ourives,
gemólogos, etc. São essa lupa aqui que aumenta até 30 vezes. A lupa normal, ela é de 3 a 5 vezes, essa aqui é 30 vezes. Mas isso aqui é utilizado apenas para pequenos detalhes, porque às vezes você pega um mapa muito antigo, ele está com uma dobradura, ele está com a mancha do tempo, está meio apagado, enfim, algum defeito. Então você usa essa lupa de ourives. Se mesmo assim você não conseguir compreender o que está escrito, aí você vai ter que procurar em outras fontes, em outros mapas, em outros atlas sobre aquele local e tentar descobrir o nome verdadeiro. Agora, no dia a dia, para desenho, depois que está tudo definido, eu utilizo essa lupa de cabeça, certo? Porque não dá para ficar segurando, as mãos estão ocupadas, então uma lupa de cabeça. Então aqui você tem umas lentes, essas lentes são destacáveis, tem outras com mais variações, né? Bom, a tinta soft pastel que eu utilizo, como eu disse a vocês, ela é um pó. Então, depois de aplicado com o pincel, deixado tudo correto, a hora que está pronto, você utiliza um verniz fixador. O verniz você encontra em qualquer loja de artesanato por aí. Então, é um verniz que você aplica, tem todas as instruções, é um spray, você aplica, deixa ela secar calmamente, tranquilamente, num ambiente limpo, longe de poeira, porque tudo que cai ali gruda. Depois de seco, ela está fixada. E esse verniz tem uma coisa importante, ele tem uma ação antifúngica e tem uma ação contra raios UV, porque a luz, tanto artificial quanto natural, com o tempo ele começa a desbotar um pouco as cores, né? Então a obra fica protegida. Depois, principalmente, que você colocar entre vidros o mapa e deixá-lo na parede, praticamente você tem esse mapa por gerações, sabe? É uma coisa, um presente bem durável, vamos dizer assim, que vai passar para o teu neto.